Existem nomes que entraram para a história do narcotráfico justamente pela brutalidade, mas por trás de alguns dos chefões mais temidos do mundo, havia mulheres que não só acompanhavam essa realidade, como também ajudavam a moldá-la. Algumas administravam fortunas, outras eram apontadas como estrategistas, e havia aquelas que inspiravam tanto medo quanto os próprios maridos. E a história de hoje mostra que, no universo dos cartéis, subestimar essas mulheres podia ser um erro fatal. Ela parecia cercada de luxo, viagens internacionais, carros esportivos, bolsas de grife e fotos cuidadosamente produzidas para milhares de seguidores. Em outras imagens, porém, um detalhe chamava a atenção. Armas de alto poder apareciam ao lado da mesma mulher que posava como modelo nas redes sociais. Foi assim que Cláudia Ochoa Félix ganhou fama. Para muita gente, ela era apenas uma influenciadora mexicana apaixonada por ostentação. Para outros, era uma das figuras mais perigosas ligadas ao cartel de Sinaloa. A verdade nunca ficou totalmente clara. Conhecida como Kim Kardashian do crime e também apelidada de Imperatriz do Anthrax, Cláudia se tornou uma personagem cercada por mistério. O apelido surgiu pela suposta ligação com Los Anthrax, grupo armado associado ao cartel de Sinaloa e apontado como responsável por operações violentas dentro da organização. Nascida em 15 de janeiro de 1987, Cláudia construiu uma enorme presença nas redes sociais a partir de 2014. Suas publicações misturavam glamour e intimidação. Surgia segurando fuzis personalizados, incluindo uma arma com detalhes em rosa e dourado que acabou viralizando. A comparação com Kim Kardashian veio não só pela aparência física, como também pela forma como transformava cada detalhe da própria rotina em conteúdo para a internet. Enquanto jornais mexicanos apontavam que ela teria assumido uma posição de destaque dentro de Los Anthrax, Cláudia negava tudo. Dizia que trabalhava como modelo e classificava as acusações como mentiras e difamações. Mesmo assim, suas postagens continuavam alimentando as suspeitas do público. Os rumores envolvendo Cláudia ganharam ainda mais força por causa dos homens com quem ela foi associada. Ela teria sido casada com El Chavo Félix, traficante ligado ao cartel de Sinaloa, com quem teve 3 filhos. Além disso, seu nome foi frequentemente relacionado a José Rodrigo Arechiga Gamboa, conhecido como El Chino Anthrax, uma das figuras mais conhecidas da organização criminosa e apontado como líder de Los Anthrax. Após a prisão de El Chino, alguns veículos chegaram a afirmar que Cláudia teria assumido o comando do grupo. No entanto, autoridades mexicanas nunca apresentaram acusações formais que comprovassem essa versão. O curioso é que, ao mesmo tempo em que rejeitava qualquer envolvimento com o crime organizado, ela mantinha uma imagem pública que parecia reforçar exatamente essa narrativa. Em setembro de 2019, o mistério ganhou um novo capítulo. Na noite anterior ao seu fim, Cláudia havia saído para uma boate em Culiacán, no estado mexicano de Sinaloa. Depois do encontro, ela foi até o apartamento de um homem com quem passou o restante da madrugada. Na manhã seguinte, tudo mudou. Segundo o relato apresentado às autoridades, o homem tentou acordá-la, mas ela não respondeu. Equipes de emergência foram acionadas, mas Cláudia já estava sem vida. A polícia informou que não havia sinais aparentes de violência. Exames indicaram a presença de álcool e outras substâncias em seu organismo. De acordo com investigadores, a hipótese mais provável apontava para uma intoxicação que comprometeu o funcionamento dos órgãos. Mesmo assim, por causa da trajetória cercada de controvérsias, surgiram especulações sobre a possibilidade de participação de terceiros. As autoridades afirmaram que o homem que estava com ela foi investigado e não foi considerado suspeito naquele momento. Cláudia Ochoa Félix perdeu a vida aos 35 anos, deixando para trás muito mais perguntas do que respostas. Ela foi uma modelo injustamente associada ao narcotráfico, uma peça importante dentro de uma das organizações criminosas mais conhecidas do México, ou alguém que aprendeu a usar a própria imagem para construir uma personagem poderosa diante do mundo? Até hoje, não existe consenso. O que permanece é a história de uma mulher que transformou redes sociais em palco para ostentar uma vida extravagante e acabou se tornando uma das figuras femininas mais enigmáticas, já ligadas ao universo dos cartéis mexicanos.
Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos ligados ao universo dos cartéis mexicanos, Emma Coronel era apenas uma adolescente de uma pequena comunidade rural. Nascida em 2 de julho de 1989, na Califórnia, ela passou boa parte da infância em La Angostura, um vilarejo no estado mexicano de Durango, só que o ambiente em que cresceu estava longe de ser comum. O narcotráfico fazia parte da realidade da região. Seu pai, Inés Coronel Barreiras, trabalhava como fazendeiro, mas anos depois seria preso, acusado de atuar para o cartel de Sinaloa. O nome da família também era ligado a Ignácio Coronel, um dos integrantes mais poderosos da organização criminosa e considerado peça importante na expansão do tráfico de substâncias ilícitas para a América do Norte. Mesmo cercada por esse cenário, Emma chamava atenção por outros motivos. Era conhecida pela beleza, pela discrição e pelo sonho de conquistar algo maior do que a vida simples do interior mexicano. Aos 17 anos, Emma decidiu participar do tradicional concurso da Festa do Café e da Goiaba, realizado em Canelas, Durango. Para muitas jovens da região, esses eventos eram uma oportunidade de ganhar visibilidade e abrir portas, e foi justamente em uma dessas festas que aconteceu o encontro que mudaria completamente o rumo da vida de Emma. Entre música, dança e moradores reunidos para o evento, apareceu El Chapo. Na época, ele já era considerado o traficante mais poderoso do México. Tinha mais de 50 anos. Era alvo constante das autoridades e seu nome despertava medo e admiração em partes iguais. Segundo relatos que circularam ao longo dos anos, Emma estava dançando com outro rapaz quando El Chapo atravessou o salão e a convidou para dançar. Ela aceitou. Aquele momento aparentemente marcou o início de uma relação que colocaria a jovem no centro de um dos impérios criminosos mais conhecidos do planeta. Existem rumores de que o concurso teria sido manipulado para favorecer Emma. Ela sempre negou essas acusações. O que ninguém contestou foi a rapidez com que tudo aconteceu depois daquele encontro. Em julho de 2007, pouco depois de completar 18 anos, Emma se casou com El Chapo. De uma adolescente do interior, ela passou a ocupar o posto de esposa do homem mais procurado do México. A mudança foi radical. Sua nova rotina incluía mansões protegidas, comboios armados, viagens em jatos particulares e esconderijos espalhados por diferentes regiões. Ao mesmo tempo em que desfrutava de uma vida cercada por luxo, também convivia com o medo constante de operações policiais e traições dentro do próprio mundo dos cartéis. Anos depois, Emma deu à luz as filhas gêmeas do casal, Emma Coronel Aispuro e Maria Joaquina. A maternidade passou a dividir espaço com uma realidade marcada pela incerteza. Por fora, a imagem era de glamour absoluto, roupas de grife, joias, carros luxuosos e festas grandiosas. Por trás das câmeras, porém, a situação era bem diferente. El Chapo passava longos períodos escondido, fugindo das autoridades. Emma frequentemente ficava esperando notícias, sem saber quando o marido apareceria novamente ou se uma nova prisão mudaria tudo outra vez. Em 2014, El Chapo foi capturado pelas autoridades mexicanas. Muitos acreditavam que Emma desapareceria dos holofotes e tentaria reconstruir a vida longe daquela realidade. Mas ela fez justamente o contrário. Continuou visitando o marido na prisão e permaneceu ao lado dele durante um dos períodos mais difíceis da trajetória do traficante. Mais tarde, promotores norte-americanos afirmaram que Emma teria ajudado a transmitir mensagens entre El Chapo e integrantes do cartel. Também alegaram que ela participou do planejamento da famosa fuga de 2015, quando o traficante escapou por um túnel construído sob a cela de segurança máxima. As acusações transformaram completamente a percepção pública sobre ela. Para alguns, Emma era apenas uma esposa extremamente leal. Para outros, sua participação dentro da estrutura criminosa era muito maior do que aparentava, e talvez seja justamente essa dúvida que mantém sua história tão fascinante até hoje. Mas uma coisa é certa: Emma Coronel deixou de ser apenas a esposa de El Chapo. Seu nome passou a carregar peso próprio, mostrando que, em alguns casos, as mulheres ao lado dos chefões podiam ser tão influentes e temidas quanto eles.
Com Joaquim El Chapo Guzmán preso, Emma Coronel condenada nos Estados Unidos e Ovidio Guzmán atrás das grades, um novo nome começou a circular nos bastidores do cartel de Sinaloa. Sem entrevistas, sem aparições frequentes e longe do comportamento exibicionista que marcou outras mulheres ligadas ao narcotráfico, Adriana Meza Torres passou a ser apontada por parte da imprensa mexicana como a possível nova rainha da organização. Diferente de Emma Coronel, Adriana sempre tentou ficar distante dos holofotes, mas quanto mais discreta ela tentava ser, mais despertava o interesse das autoridades e da opinião pública. Adriana nasceu em Mesa del Rodeo, uma pequena localidade no município de Tamazula, em Durango. Segundo relatos, ela cresceu em uma família simples. Seu pai era Raul Meza Ontiveros, conhecido como M6, operador de confiança de El Mayo dentro do cartel de Sinaloa. Com o tempo, M6 acumulou influência e recursos suficientes para levar a família para Culiacán, cidade considerada o coração das operações do cartel. Raul acabou eliminado em 2007 durante um confronto em Culiacán, mas os laços familiares de Adriana com o mundo do crime organizado já estavam estabelecidos muito antes disso. Foi em Culiacán que Adriana conheceu Ovidio Guzmán, filho de El Chapo. Na época, o nome de Ovidio ainda não era conhecido internacionalmente. Ele vivia à sombra do pai e dos irmãos mais velhos. Os dois iniciaram um relacionamento que atravessou os anos. Segundo informações divulgadas pela imprensa mexicana, o casal teve 2 filhas e permaneceu junto por cerca de uma década. Fotos do casal começaram a circular nas redes sociais, mostrando viagens, encontros familiares e momentos ao lado das filhas. Com o passar dos anos, Adriana deixou de ser vista apenas como esposa de Ovidio. Autoridades mexicanas passaram a monitorar suas movimentações financeiras. Seu nome apareceu em investigações conduzidas pela Unidade de Inteligência Financeira, que suspeitava que ela pudesse atuar como intermediária em operações ligadas ao grupo dos Chapitos. As suspeitas incluíam movimentações incompatíveis com a atividade econômica que ela alegava exercer. Sua defesa afirmava que seus rendimentos vinham da agricultura, especialmente da produção de milho. No entanto, investigadores questionavam como essa atividade justificaria viagens internacionais, pagamentos em dinheiro e um padrão de vida considerado bastante elevado. As contas bancárias ligadas a Adriana chegaram a ser congeladas. Ela recorreu à justiça diversas vezes para tentar recuperar o acesso aos recursos. Em alguns momentos, conseguiu decisões favoráveis, enquanto as investigações continuaram em andamento. Até hoje, porém, não existe uma acusação formal que a tenha levado a responder criminalmente por participação direta nas atividades do cartel. Foi justamente essa combinação de discrição e suspeitas que fortaleceu o apelido de Nova Rainha do Cartel de Sinaloa. Nos bastidores, seu nome era tratado como o de uma mulher influente dentro da estrutura familiar dos Chapitos. A imagem da mulher que apenas acompanhava o marido já não parecia representar toda a realidade desses grupos. Em 5 de janeiro de 2023, Ovidio Guzmán foi capturado pelas autoridades mexicanas durante uma grande operação em Sinaloa. Segundo relatos divulgados posteriormente, Adriana e as 2 filhas do casal estavam presentes quando a situação começou a sair do controle. Uma das meninas teria entrado em estado de desespero diante do caos provocado pela operação. Ovidio conseguiu deixar o local inicialmente, mas teria retornado após negociar garantias de segurança para a esposa e as filhas. Foi nesse contexto que acabou sendo preso. Posteriormente, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde passou a responder por acusações relacionadas ao tráfico de substâncias ilícitas, lavagem de dinheiro e outros crimes atribuídos pelas autoridades. Desde então, Adriana Meza Torres permaneceu em silêncio. Alguns acreditam que ela tentará reconstruir a vida longe das disputas do cartel. Outros enxergam nela uma figura muito mais importante do que aparenta. O fato é que boa parte do que se fala sobre Adriana continua cercada por rumores, suspeitas e informações que nunca foram completamente comprovadas.
No fim da década de 70, enquanto boa parte dos Estados Unidos enfrentava uma crise econômica, Miami parecia viver uma realidade completamente diferente. A cidade crescia em ritmo acelerado, novos prédios surgiam por todos os lados, o mercado imobiliário explodia e o dinheiro circulava com facilidade. Só que por trás dessa prosperidade existia uma origem incômoda. Uma parte daquela fortuna vinha diretamente do narcotráfico. E uma das pessoas que mais lucraram com isso foi uma mulher que acabaria entrando para a história como uma das figuras mais temidas do submundo do crime, Griselda Blanco. Griselda Blanco Restrepo nasceu em Cartagena das Índias, na Colômbia, em 15 de fevereiro de 1943. Ainda criança, mudou-se com a mãe para Medellín. Sua infância foi marcada pela pobreza e pela violência. Relatos posteriores apontaram que ela entrou muito cedo para a criminalidade, envolvendo-se em pequenos furtos ainda adolescente. Na juventude, percebeu uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Em 1974, deixou a Colômbia e foi para os Estados Unidos. Começou nos níveis mais baixos do tráfico, mas rapidamente demonstrou uma habilidade incomum para os negócios ilegais. Em pouco tempo, tornou-se uma das principais distribuidoras de entorpecentes ligadas ao cartel de Medellín. Muitos especialistas afirmaram que ela ajudou a criar o modelo que seria seguido por traficantes que vieram depois. Alguns chegaram a dizer que, sem Griselda, talvez nomes como Pablo Escobar não alcançassem o mesmo nível de influência que tiveram anos depois. Griselda enxergou algo que poucos perceberam naquela época. O mercado consumidor de entorpecentes nos Estados Unidos estava crescendo rapidamente. Ela aproveitou essa oportunidade como ninguém. No auge de suas operações, toneladas da substância entravam no país. Estima-se que milhares de colombianos ligados à atividade ilegal viviam e trabalhavam em Miami, movimentando uma indústria clandestina que rendia bilhões de dólares. O impacto foi tão grande que mudou a própria paisagem da cidade. Dinheiro em espécie era usado para comprar imóveis, investir em empreendimentos e abastecer bancos locais. Corretores relatavam a chegada de malas e sacolas cheias de dinheiro vivo para fechar negócios. Condomínios surgiam quase da noite para o dia. De certa forma, o crescimento acelerado de Miami teve ligação direta com esse fluxo de recursos ilícitos. Mas Griselda não ficou conhecida apenas pela capacidade de gerar riqueza. Ela também construiu uma reputação assustadora. Autoridades americanas a acusaram de comandar uma rede responsável por inúmeros assassinatos. Estimativas apontavam que ela teria ordenado a execução de cerca de 200 pessoas ao longo de sua trajetória criminosa. Investigadores acostumados a lidar com grandes chefões confessaram surpresa ao descobrir que uma mulher ocupava uma posição tão poderosa e, ao mesmo tempo, era apontada como responsável por tanta violência. Em um universo dominado por homens, Griselda mostrou que estava disposta a agir com a mesma frieza dos chefes mais temidos do narcotráfico. Após mais de uma década de investigações, promotores acreditavam finalmente ter provas suficientes para responsabilizá-la por 3 homicídios ocorridos em 1982 no condado de Dade. O processo parecia sólido. Ex-integrantes da organização estavam prontos para testemunhar contra ela. Entre eles estava Jorge Ayala, apontado como um dos seus principais executores. Só que tudo saiu dos trilhos. Veio à tona que Ayala havia desenvolvido um relacionamento inadequado com funcionárias do escritório responsável pela acusação. O escândalo ganhou destaque na imprensa e comprometeu seriamente a credibilidade da principal testemunha do caso. A promotoria percebeu que o julgamento poderia desmoronar diante do júri. E foi exatamente o que aconteceu. Diante das dificuldades, acordos foram fechados. Apesar das acusações extremamente graves e da possibilidade de passar o resto da vida na prisão, Griselda aceitou um acordo judicial e recebeu uma pena de 10 anos. A decisão deixou investigadores frustrados. Muitos acreditavam que ela jamais voltaria a caminhar em liberdade. Mas, em junho de 2004, Griselda foi libertada e deportada imediatamente para a Colômbia. Depois disso, Griselda Blanco desapareceu
desapareceu dos noticiários. Muitos investigadores acreditavam que ela não viveria por muito tempo em liberdade. Ao longo de décadas, ela havia acumulado rivais, traído aliados e construído uma lista enorme de inimigos. No dia 3 de setembro de 2012, Griselda saiu de um açougue localizado em Medellín, na Colômbia. Pouco depois de entrar em um veículo ao lado da nora, dois homens se aproximaram em uma motocicleta. O passageiro sacou uma arma e atirou contra ela. Griselda perdeu a vida no local, aos 69 anos de idade. O detalhe chamou atenção porque o método utilizado lembrava justamente uma prática associada à sua própria organização criminosa décadas antes. Segundo investigadores e jornalistas que acompanharam sua trajetória, ela teria ajudado a popularizar o uso de assassinos em motocicletas para executar rivais rapidamente e fugir antes da chegada das autoridades. De certa forma, o fim de Griselda fechou um ciclo. Até hoje, Griselda Blanco continua sendo lembrada como uma das figuras femininas mais influentes e temidas da história do narcotráfico. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.